Vamos lá ver. Ok. Agora já estamos online. Andora, bem-vinda. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o teu convite. Fico Sim, muito lisonjeada por me procurares para este podcast. Muito obrigada. sim. Nada, eu é que agradeço estares aí. E até porque, e começando aqui pela própria atualidade, não é? Um, como é que tu estás a ver a atualidade? Como é que, como ser humano, como parte da sociedade, como é que tu estás a ver esta parte que está a acontecer connosco atualmente? Bom, neste momento eu acho que já estou um bocadinho mais segura. Já passei por uma fase mais ansiosa, como pessoa. Neste momento já sinto mais segura, mais tranquila, também porque já conheço um bocadinho, já temos alguma noção do que é que são as medidas de segurança e pronto, já conseguimos responder um bocadinho melhor. Mas já passei uma fase mais ansiosa mas sinceramente eu acho que também derivado ao meu trabalho, acho que quase nem tive tempo para ficar realmente para conseguir pensar muito, portanto há que agir Era, e pronto. era muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa a acontecer, não é? Sim, Mas muita sim, mas coisa acho, assim de repente. sim. Mas eu acho que isso passámos um bocadinho todos por essa fase mais ansiosa do vírus, do que é que aí Sim, vem, é o que é que geral, é isso em exatamente. concreto, É o não que eu é? estou a dizer. Como pessoa, realmente, pronto, passei essa fase mais ansiosa, como acho que toda a gente, com medo, era o medo do desconhecido, não é? Sim. E, e entretanto, as coisas vão-se acomodando. Tanto é que as pessoas acabaram por se acomodar um bocadinho estas medidas e depois então até se acomodaram demais, não é? É, Acho agora, eu. agora tudo à grande. Muito bom. Então, passando aqui para uma pergunta também que eu acho que é interessante aqui para quem nos vai ouvir, ou quem nos está a ouvir. Quais os maiores desafios que tu tens enquanto diretora de recursos humanos de uma unidade de um centro hospitalar? Quais são os teus maiores desafios que tu estás a encontrar no teu dia a dia? Bom, eu se calhar começava por explicar um bocadinho a minha aventura que estou a viver Sim, neste sim, momento. boa, boa. Eu estou no Hospital de Gaia, como diretora de recursos humanos, há cerca de um ano. Portanto, eu Boa. acabei de chegar, eu cheguei e passado mais ou menos 3 semanas, Pandemia. pandemia. Portanto, de repente toda a gente teve que ir para teletrabalho, houve reorganização da equipa e eu nem sequer conhecia a equipa. Portanto, eu tive tenho uma equipa, na altura éramos 26 pessoas. Neste momento já reduzimos, porque também eram contratos temporários e precários, e portanto, neste momento também reduzimos. E não voltei a contratar porque também não Sim, estamos em condições para isso neste momento. Mas, essencialmente, o que aconteceu foi que, portanto, eu não conheci, como eu estava a dizer, não conhecia a equipa e de repente tive que deixá-los ir para teletrabalho. E confesso que houve ali um pouco de ok, eu tenho que zelar pela segurança deles, tudo bem, mas ao mesmo tempo eu fiquei com medo e de repente eu fico com um hospital com 3.800 pessoas na altura e que era preciso manter em termos de recursos humanos e pronto, embora que o nosso departamento de recursos humanos seja muito administrativo, mas lá está, é preciso depois assegurar que há pagamento de salários, há manutenção de todos os procedimentos. sim. E confesso que nessa altura fiquei algo ansiosa, lá está. Sim, Por isso é que sim. eu digo que quase nem tive tempo no início para pensar realmente no que estava a acontecer. Sim. Mas pronto, eu acho que nessa altura segui o meu instinto e confiei nas pessoas que tinha na equipa, porque não podia fazer de outra maneira. Portanto, não valia a pena eu estar a Sim. desconfiar delas, porque não ia conseguir controlar 20 pessoas assim. Sim. Então, formei equipas, dividi as equipas de forma a estarem uns em teletrabalho, outros presencialmente. Tivemos que mudar muitos procedimentos, porque o Serviço de Recursos Humanos de um hospital ou uma instituição pública é muito administrativo, portanto há muito papel, e de Sim. repente tive que abolir papel, tive que mudar muitos processos, tive que começar a usar o e-mail para tudo e mais alguma coisa, a caixa de correio começou a encher. E depois tinha as pessoas em casa, não é? Tinha as pessoas em casa que não me conheciam, porque se eu não as conhecia, elas também não me conheciam a mim.
Portanto, estava ali algum desconforto. Algum desconforto, mas que eu hoje considero que correu mesmo muito bem. Não, atendendo à situação em que estávamos, atendendo a que toda a gente estava assustada, mas pronto, eu zelei também muito pela parte pessoal deles e acho que daí também os acarinhei. No fundo, quase que os tratei como se fossem os meus filhos, não é? Eu quis-lhes dar a tranquilidade e todas as condições para que eles se mantivessem seguros. Sim. Sendo que às vezes lá por dentro tudo isso tremia, não? Para mim, eu acho que desde que entrei no Hospital de Gato, mais ou menos desde março para cá, que a minha vida mudou completamente. A minha vida virou completamente, porque, aliás, a vida de toda a gente, não é? A vida de toda a gente mudou. A minha mudou ainda mais porque eu também mudei de emprego, portanto, mudei de sítio, embora eu estivesse também na área da saúde antes, mas era completamente diferente. E depois, claro, a situação de pandemia que nós estávamos. Que recursos internos é que tu foste buscar para estar melhor contigo e lidar melhor com as pessoas? Aqueles, eventualmente, algum que tu desconhecias, mas que ele veio ao de cima. Ter mais atenção para ouvir mais as pessoas. Boa, portanto, mais a escuta ativa. Comecei a dar mais, exatamente, comecei a despertar em mim também essa necessidade. Porquê? Porque eu não conhecia as pessoas. Sim. E eu, para conseguir trabalhar com elas, eu estava habituada a uma equipa que eu já conhecia há 10 anos, portanto, estava perfeitamente à vontade, que eu bastava olhar para as pessoas e já sabia se era um bom dia ou se não era. Eu comecei a lidar com esta equipa e eu não a conhecia, portanto, eu tive que ouvir mais, tive que me dar mais e comecei a gostar mais disso. Portanto, que é isso que eu também estou a acabar por gostar mais, porque estou a dar esse tempo que eu acho que realmente é necessário e é daí que eu também trago frutos depois para a nossa relação e daí eu confiar nas pessoas. Neste momento eu continuo com a equipa em teletrabalho. Sim. E em princípio devemos continuar algum tempo, até porque agora com o encerramento das escolas tem mesmo que ser assim. E eu não tenho problemas nenhums. A minha equipa funciona muito bem, responde sempre que eu peço e pronto, às vezes até fora de horas, porque também eu dou-lhes aqui alguma flexibilidade, porque tem que ser assim, porque a vida das pessoas não é só a parte profissional. E se calhar eles sentiram em ti o ser genuína, não é? Ou seja, entregares o ser genuína que faz toda a diferença. Se calhar, se eles estivessem presencialmente, eras capaz, eventualmente, estou a criar uma hipótese, eventualmente colocares algum tipo de máscara, estares um bocadinho mais presa, não é? E se calhar aqui obrigou-te a abrir um bocadinho mais, ser mais genuína, mais verdadeira. Nós fizemos uma coisa muito engraçada, porque eu de repente, né, cada um foi para casa, para teletrabalho, e nós adquirimos, começamos a utilizar uma ferramenta que é o Teams, e começamos a fazer reuniões via Teams. Eu tenho cerca de 7 pessoas por sala e estava com 2, por exemplo, o resto estava tudo em casa. Então começamos a fazer essas reuniões via Teams. E foi muito engraçado. O que é que nós fizemos? E também para eu os conhecer e para eles também me conhecerem a mim. Sim. Começamos a fazer à sexta-feira à noite o café nas galerias. Que giro. Nós marcávamos um café e nessa hora não era trabalho. Claro que depois surgia o trabalho e era normal que surgissem temas relacionados com o trabalho. Mas a maior parte era mesmo para disparatar, dizer coisas, e às vezes estávamos 2 horas assim naquela conversa. E eu acho que daí também adquiri algum carinho da parte deles. E eu também, quer dizer, porque eu consegui começar a conhecê-los e começar criar o maior espírito de equipe, não é? Criares ali uma conexão emocional que não tinham que se calhar fosse presencial ou pelo menos não era tão imediata. Não era imediata, exatamente, porque ali as pessoas estão atrás de uma câmara, às vezes até nem estavam na câmara, às vezes até desligavam a câmara, mas no início, eu dei conta que no início se calhar dava um bocadinho, até desligavam a câmara, mas até diziam alguns disparates para brincar e tal, mas depois já começavam a abrir
porque pronto, começaram a conhecer e começaram a perceber que há momentos para trabalhar e há momentos para brincar. E eu também acho que eu sou apologista disso e se calhar sou a primeira a dar a gargalhada, que às vezes até me dizem que ouvem as minhas gargalhadas. Sou a primeira a dar a gargalhada e a impulsionar para este tipo de eu zelo muito pelo espírito de companheirismo. Ao fim e ao cabo é trazer para o virtual uma vertente de humanização, não é? Nós achamos que a proximidade vai obviamente, distanciar as pessoas de uma forma física, mas, se calhar, nós, enquanto líderes, e não só enquanto líderes, temos que, se calhar, trabalhar a humanização no virtual. E, se calhar, é muito isso, sermos mais genuínos, entregarmos mais, perceber como é que a pessoa está emocionalmente, se podemos ajudar de alguma forma, não é? Isso acho que é super importante. Sem dúvida, era a forma de chegar lá. Senão não conseguia, não é? De outra forma não iria conseguir chegar e dávamos, ainda hoje, damos por nós no domingo a trabalhar, se for preciso. Mas a trabalhar não no sentido de obrigação, é mesmo num sentido de companheirismo, pronto, isso é ouro, Dora, não é? Ou seja, ter uma equipa nesse formato é porque, efetivamente, conseguiste ganhar as pessoas e isso é fantástico. Não é tudo bonito, não é tudo belo, não é? Claro, também tenho algumas resistências e essas resistências eu tento trabalhá-las individualmente, puxo um bocadinho a pessoa, ok, estou a ver que há ali uma resistência neste ou outro assunto e eu puxo um bocadinho a pessoa a mim e lá está. É isso que eu há bocadinho disse, que é tento saber ouvir a pessoa, tento saber ouvir. Acima de tudo, dou-lhes esse poder e essa autonomia, e acho que isso é muito importante. Sim, concordo contigo. Outra pergunta. Qual foi a tua maior aprendizagem no decorrer desta pandemia como líder de equipas, principalmente numa vertente hospitalar? Qual é que foi, digamos, as tuas maiores aprendizagens? Foi, sei lá, a nível o veres as pessoas, veres os médicos totalmente atarefados e continuarem lá, os veres enfermeiros. Eu não conheço as pessoas, eu conheço as pessoas de máscara. Pois é, verdade. Eu nem conheço as pessoas, portanto, se calhar a minha maior aprendizagem foi saber olhar para os olhos e tentar ler os olhos, porque é engraçado que conheço muito poucas pessoas sem máscara. Neste momento, porquê? Porque eu entrei no hospital, ainda estava um bocadinho na integração e de repente toca a usar máscara. E depois no hospital, enquanto que cá fora não era obrigatório, mas no hospital foi logo obrigatório desde o início usar máscara. Portanto, eu conheço muito poucas pessoas sem máscara. E se calhar a minha maior aprendizagem foi ter que lidar com estas pessoas e sem as ver, ter que lidar com emoções que estão ao rubro. Sinto mesmo as pessoas muito agitadas, muito alteradas, muito... vejo ali um sentimento de vestir a camisola e de compromisso para com a profissão, mas depois as pessoas descalabram e têm assim têm as emoções mesmo acima da caixa emocional muito grande. Sim. São muitas horas também, não é? Muitas horas a trabalhar. Sim, e depois assim, nós descansamos um bocadinho e depois voltamos outra vez. E descansamos mais um bocadinho e voltamos outra vez. Portanto, isto não está a deixar realmente descansar. Para além disso, muita gente ficou sem férias. Sim. Porque não foi possível usar as férias. Nós, nos primeiros, até junho, estavam mesmo canceladas as férias. E depois voltamos a cancelar a partir de novembro, voltou a cancelar outra vez. Portanto, há aqui realmente um cansaço físico e emocional das pessoas que está a ser complicado e por isso as emoções vêm sempre ao cimo. E vocês têm feito alguma coisa nesse sentido para ajudar ou eventualmente não têm ainda as ferramentas todas para? Não consigo. Aquilo que eu tento fazer é tentar ouvir realmente as pessoas. Eu tenho imensas reclamações. Imensas no sentido de... Eu acho que as pessoas, 70% das reclamações que eu tenho nem são de justa causa. Eu acho que 70% das reclamações que eu tenho resolvo perfeitamente a conversar com eles. Só que, infelizmente, não tenho tempo, não há tempo para isto neste momento. Nem eles têm tempo.
não é? Sim. Então, muitas vezes, a revolta e a manifestação é uma forma de se libertarem. Que nós já nos apercebemos disso e nós que estamos nos recursos humanos somos um alvo a abater. Somos mesmo um alvo a abater e então é fácil de nos atingir. E nós apercebemos que realmente as pessoas nos procuram para reclamar, para mandar vir, para... Pronto, para se E agora com este desgaste emocional, e as pessoas estão mesmo muito cansadas, acaba por isso ser muito mais aflorado, ou seja, as pessoas se calhar respondem e vão ao vosso encontro de uma forma muito mais tensa, muito mais densa, não é? Sim, começa logo por aí. As pessoas não vêm vêm dessa forma, mais tensa e mais agressiva. Pronto, sim, depois têm que sorrir, têm que tentar falar com as pessoas e ajudá-las de alguma forma, não é? E nesse aspecto eu tenho tentado, mesmo com a equipa, puxar um bocadinho para eles para também os incentivar a dar essa oportunidade. Porque eu acho que muitas das reclamações é mesmo falta de serem ouvidos. Eu acho que as pessoas neste momento estão tão esgotadas que é fácil aquele alvo, como eu estava a dizer, e que se calhar precisam mesmo de ser ouvidas. Sim. Muito bem. Outra pergunta. Já falámos aqui como é que estão a lidar com a gestão emocional dos colaboradores, portanto, já disseste que era muito ouvir, estar presente, não é? Fazer com que eles sintam que estás lá para eles. Boa. E agora aqui uma pergunta gira, para desconstruir se tivesses que escolher um super-herói para caracterizar as equipas hospitalares, qual é que seria o super-herói que tu escolherias? Esta foi boa. Um super-herói. Tenho que ver os super-heróis do meu filho. Mas vejo a Mulher América. A Capitã América? Sim, a Capitã América. Boa. Essa é a... Isto porquê? Porque eu tenho 70% da população do hospital é sexo feminino. É? Não tinha essa noção. 70% mais ou menos da população médicos, enfermeiros, a parte da enfermagem é mesmo muito relevante. E a parte de assistência operacionais também. Os médicos vai mais ou menos 50%, mas em termos depois no total é mais ou menos os 70%. Portanto, eu vejo ali grandes forças. E por portanto, isso é a Capitã América. A super mulher, a Capitã América. Capitã América. Muito bom, Dora. Ok. Agora, quais são para ti as 3 principais características que um bom líder deve ter? Quais são aquelas que tu destacarias das demais? Pronto, saber ouvir. Sim, acho que isso se calhar é o primeiro ponto. Mostrar segurança, credibilidade, saber comunicar. Acho que muitos se um líder não souber comunicar, não consegue lá chegar também. Portanto, no fundo é ouvir e comunicar da mesma forma, conseguir chegar à pessoa da mesma forma que ela nos chega a nós, para conseguirmos ter empatia e conseguir obter algo do outro lado. Respeitar a pessoa. Acho que é preciso também respeitar muito o colaborador. E já disseste 4 ou 5? E já são bons. Também gosto de bom humor, gosto de mostrar que para a pessoa também se sentir eu acho que o bom humor também é fundamental. Na minha perspectiva, o bom humor, o humor estar presente, acho que é fundamental. Porque lima imensas arestas, baixa imensas defesas, não é? As pessoas veem-nos como humanos. Olha, ele também ri. Né? Exato. Já disseram isso. O que é fantástico. No início quando eu entrei para o hospital, percebi que eles ficavam admirados quando eu me ria alto, porque quando eu me manifestava, pronto, mas lá está, não me conheciam e por isso tinham outra ideia de uma chefia diferente, provavelmente. Sim, se calhar era mais fechada, mais carrancuda, não é? E eu senti mesmo isso, eles olharem para mim assim, ela é humana. É muito bom, muito bom.
Fantástico. Ora bem, outra pergunta gira para ti. O que é que a tua equipa pode esperar de ti enquanto líder? Saber ouvir, já sei que sim. O que é que ela pode esperar mais de ti enquanto líder? Pode esperar uma colega, amiga não, porque eu acho que amigos é outro nível, mas pode esperar uma verdadeira colega e uma companheira de equipa. Muitas vezes, quando eu sinto a minha equipa atrapalhada com alguma coisa, eu vou lá e faço com eles. Boa. Aliás, eu sempre que implemento algum procedimento, e já tenho feito alguns, né, neste tempo que estou, tivemos mesmo que adaptar alguns procedimentos. E se há uma coisa que eu tenho cuidado de fazer é ouvir a opinião primeiro da pessoa que está a trabalhar com um determinado processo. E dou-lhe a aceitação e ouço-a e dou a minha opinião, que pode ir contra ou não, e depois discutir em conjunto qual será a melhor solução. Já aconteceu seguirem a minha opinião, já aconteceu o contrário. Eu aceitar a opinião do outro. Boa. Aliás, se calhar tenho sido até bastante... 50-50. Sim, porque eu acho que é muito importante ouvir quem realmente está no terreno. Porque não sou eu que vou lá estar. Portanto, não sou eu que vou lidar com as dificuldades. Se a pessoa que está lá... tem determinadas opiniões e já tem experiência sobre aqueles assuntos, eu acho que é muito mais importante a opinião dela do que a minha que estou de fora. Sim, sim. Pelo menos percebi pela perspectiva da pessoa que está no terreno, que faz aquilo todos os dias, muitas vezes até tem outras soluções que possam até ser mais vantajosas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eu tento sempre incutir isso mesmo neles. Mesmo quando eles, às vezes, temos que fazer alguma coisa e a primeira coisa que eu peço é para eles me darem a opinião deles. E depois, então, vamos discutir. Sim. Claro que não tem que ser necessariamente sempre assim, né? Depende também das coisas, da forma como as coisas se desenrolam. É o tal equilíbrio, não é? O tal equilíbrio. Aliás, até há empresas engraçadas que levam isso muito a sério de uma forma muito leve. Há empresas que chamam isso um dia com, que é as pessoas, por exemplo, os líderes, eu fazia isso quando entrava numa empresa, quando estava na área mais corporativa, em que procurava passar um tempo nas várias áreas da empresa. Para quê? Para conhecer um bocadinho as dores daquele ofício ou daquela área, para depois ser mais fácil também poder chegar a soluções. Acho que é importante fazer isso. O que é que tu achas? Isso um dia como? Dentro da minha equipa, eu comecei, já estou nesta área de recursos humanos, na área hospitalar, há 16 anos. Eu já conheço esta área, eu cresci aqui, e eu comecei como técnica e fui crescendo, ok? Sim. Portanto, o que eles estão a passar, eu já conheço. Precisamente. O que eles estão a fazer, eu já sei já sei quanto tempo demora, o que é que demora, quais são as dificuldades, quer dizer, já sei dentro de uma realidade, mas conheço os processos, não é? Portanto, quando estou a trabalhar com eles, ou quando estou a tentar mudar alguma coisa, não estou com completo desconhecimento de causa. Eu conheço as áreas, não é? Porque eu vim do terreno. E quando eu nesta equipa sinto mesmo muito isso, que eu sinto que eles me procuram, porque sentem, ok, ela já passou por isto, ela vai saber. E às vezes não sei, lógico, não é? Porque há muita coisa que entretanto vai mudando. Mas em conjunto, chegamos lá. E eu acho que a equipa também se sente mais segura, se sente mais tranquila, sabendo que a pessoa que está lá, que está com eles, não está ali só no gabinete fechado, está com eles mesmo no terreno. E eu acho que isso é muito importante. Eu muitas vezes pego no meu computador e vou para as salas de trabalho com eles. Boa. Tens uma proximidade, crias maior empatia, não é? Com eles. Eles acabam por criar maior compromisso contigo, não é? Porque te veem uma... Sem dúvida. Eles não têm que me ver como uma pessoa diferente, têm que me ver como uma pessoa ao lado deles. Sim. E eu estou ali, é o que eu tento sempre dizer, eu estou ali para eles, porque eu não sou nada sem eles, não é? Claro. Por isso não adianta muito eu estar à parte, não. E como eu ainda por cima tenho
know-how e tenho essa... E gosto. Gosto Isso mesmo. é importante, gostar, não é? Gosto daquilo, eu gosto. E por isso sinto-me bem com eles. E pronto. E também gosto de os formar e estar com eles e discutir com eles assuntos. Pronto, é esse... Muito bem. Vamos ver aqui outra pergunta gira para ti. Deixa eu ver, já responder. Depois vais respondendo também a algumas que eu já tinha aqui. E o contrário, também é engraçado perceber o que é que tu esperas deles, não é? Ou seja, não é só o que é que tu entregas, mas o que é que tu esperas da tua equipa para contigo. É? Se calhar respeito com certeza que sim, se calhar compromisso, se calhar não sei também. Que mais? O que eu espero é conseguir que eles vistam mesmo a camisola. Esse é o meu objetivo. Que eles olhem, pronto, que eu já percebi um dos problemas ali, é realmente, mas não é só no meu serviço, é mesmo a nível institucional, que há o pouco vestir a camisola. Uhum. E esse é um dos meus objetivos, é criar equipa de trabalho, que às vezes não... E tens alguma... sinto como, ou melhor, equipa no todo. Eu sinto equipas de trabalho em grupos, mas depois, às vezes, quando há uma coisinha ou outra, se calhar há ali arestas que têm que se limar um bocadinho. Pronto, mas isso só com o tempo e com lá está, estas atividades que se vão fazendo, estes convívios que se vão fazendo, que posso ir tentando encontrar. E, eventualmente, tentar encontrar um propósito maior em que todos se revejam, não é? Alguma coisa em que todos se revejam e que isso possa ser, digamos, aí o gatilho ou para se sentirem mais unidos. Pronto, eu tenho pensado em fazer algumas dinâmicas, mesmo nas nossas reuniões que vamos tendo e assim. E olha, estou a ler o teu livro e está-me a dar algumas dicas. Ainda bem. Só que, pronto, o facto de estarmos uns em teletrabalho, outros presencial, há pessoas que já não se veem há não sei quanto tempo. Porque não se cruzam, porque fazem parte de equipas diferentes e pronto, isso também está-me a dificultar um bocadinho o processo, mas no futuro eu vou investir muito nessa área. Boa. Outra pergunta. Tens algum líder, algum mentor que te inspirou ou não? Ou que te inspira ainda? Sim, diretamente, único, não. Tenho algumas referências, eu vou aprendendo um bocadinho com o que eu vou conhecendo. Vou aprendendo o que é bom, o que é mau, não é? Porque também se aprende o que é mau. Vou aprendendo, mas não tenho assim um líder e também não acredito muito nos livros. Não desfazendo o teu. Não, mas o que eu quero dizer é que eu acho que esta área tem que ser muito da essência da pessoa. Eu posso ler muitos livros sobre liderança, sobre motivação, sobre comunicação, mas se eu não tiver cá dentro algo que me estimule, que me motive mesmo, não é um livro que me vai encantar. Ele pode me encantar naquele momento. Mas eu depois, no meu dia-a-dia, onde eu tenho que ser verdadeira, da minha opinião, né? Eu tenho que ser verdadeira no meu dia-a-dia, porque senão eu não sei ser. Portanto, isso acaba por ser genuíno. Sim. Mas se calhar pegas algumas coisas que tu ouves ou lês, não é? E transportas depois para... Por exemplo, da minha experiência profissional, eu tive um diretor há 16 anos atrás que eu trago dele ainda a essência da organização de trabalho e foi uma coisa fantástica com que eu iniciei a minha atividade e comecei a trabalhar com ele, a forma como ele organizava e a forma como ele estruturava as coisas. Ainda hoje eu trago isso na minha memória, não é? Boa. E pronto, há referências que vou tendo. Agora, um líder assim não tenho. Mas pronto, essa referência, esse foi um líder que de alguma forma te impactou de uma forma positiva, não é? Trouxe-te o planeamento, não é? Isso é fantástico. Boa. Sem dúvida que ele, pronto, em termos na altura foi mesmo isso. E há algum livro assim que seja, apesar de algum livro que eventualmente tenha... Love Boss. Boa. Essa ainda foi melhor que a do super-herói. Boa.
Qual foi digamos, o erro ou a situação que sentes que te fez crescer mais? O erro ou a situação? Alguma coisa assim. Isto realmente nunca mais vai acontecer porque com esta eu aprendi mesmo. Bom, eu tenho um problema e estou a trabalhar nele. Tens um desafio. Tenho. Tenho, que é o seguinte, eu quando tenho que agir de forma muito rápida, eu ajo. Eu não, se tiver que, sei lá, responder a alguma coisa, eu consigo fazê-lo. Mas às vezes não penso nas consequências que vêm a seguir. Ok. E já tenho tido, assim, alguns dissabores sobre as consequências depois que levo com elas. Que levo com elas e assumo-as, não tenho problemas nenhuns nisso. Só que, pronto, realmente havia coisas que se calhar podia perfeitamente evitar. Olha, aí no segundo nível do Love Boss tens o autocontrole, que é, eventualmente... Já vi. Pronto, é uma coisa que eu estou a tentar ter mais consciência. Sendo que a tua personalidade, a tua forma de ser já é assim, ou seja, é mais difícil para ti, é mais desafiante controlares esse ímpeto, porque a tua personalidade já é assim, ou seja, já transporta, o teu emocional está muito mais presente do que o teu racional. Então, tens que fazer quase um trabalho mesmo muito grande de ok, calma, deixa que tenho. E às vezes não há tempo para isso, porque eu tenho que reagir. Mas conta até 10, contas até 10, não é? Até 10, olha, eu vou ver um café e pensar nisto. Às vezes basta 30 segundos para o teu... Às vezes é mesmo isso, é o parar, pronto, é isso que eu estou a dizer que estou a tentar fazer, estou-me a tentar reeducar para tentar fazer isso. Sim, boa. Para terminar, qual a frase ou a palavra que deixavas a futuros líderes? Imagina que alguém vai começar a ser líder, qual seria a frase ou a palavra que tu gostavas de deixar a eles? Humildade, boa, fantástico. Também acho que nós também temos que ser humildes e sabermos pôr nos lugares dos outros para poder chegar mais longe. Para poder aceitar o outro. Muito bem. Fantástico, Dora. Pronto, e dou aqui por terminada a nossa fantástica conversa. Adorei, foi muito leve, mas trouxeste para aqui de uma forma muito divertida e muito leve aquilo que é importante não só na liderança, mas também na gestão de pessoas. Isso é fantástico. Portanto, muito obrigado Muito obrigada eu pela oportunidade. Vamos falando e eu dou aqui por terminado então o nosso direto, tá bom? Obrigada. Então vá. Beijinho grande. Tchau. Tchau.